Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a nova alta da taxa básica de juros, decidida agora há pouco pelo Copom, as indicações que foram dadas no comunicado que saiu junto com essa decisão, as implicações para a economia e os investimentos. Eu converso com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, o Copom cumpriu o que tinha sinalizado na reunião anterior, elevou a Selic 1,5 ponto para 10,75%. Temos agora uma taxa básica de 2 dígitos, só que veio um recado meio diferente, né? Ele tirou aquela parte que falava em um ajuste na mesma magnitude, dando a entender que na próxima o aumento vai ser menor, né? Exato, essa diferença é importante nesse momento, dado que o contexto inflacionário começou a se aliviar bastante desde a última reunião. Lembrando que eles pintaram um cenário muito pesado na reunião anterior, em especial na questão de inflação, e isso acabou pesando muito para os investimentos. A perspectiva de juros futuros ficou muito pesada, muito elevada, sempre essas altas de 1,5, 1,5, 1,5. Agora, a sinalização ela foi mais suave, digamos assim, um pouco mais cautelosa. Ele está buscando um equilíbrio entre o cenário atual e o cenário que se modificou muito em 45 dias desde que ele fez a última reunião. Na verdade, na última reunião já soou um pouco exagerado a maneira como ele mostrou o contexto, ou seja, uma inflação muito pesada, um fiscal muito pesado, tudo muito ruim, atividade econômica, quando de repente agora ele já até mostrou, o fiscal não foi tão ruim, a atividade econômica foi melhor e a inflação aparentemente está melhorando. Agora, as projeções do mercado financeiro para a inflação, elas continuam tendo ajustes para cima, estão acima do teto da meta deste ano, que é 5%. Há uma preocupação, por exemplo, com o petróleo, com o espalhamento dos aumentos, a disseminação que veio no IPCA 15, por exemplo, que ajudou até nessa revisão do mercado. E isso divide o mercado disso. A gente sabe que parte do mercado financeiro acha que o Banco Central exagerou lá atrás quando derrubou a Selic para 2%, pode estar exagerando agora ao sinalizar que pode passar de 11,75%, e tem gente que acha que, como você, né, a parte do grupo do mercado, que acha que o Banco Central deveria ser mais cauteloso. Não tem um risco aí de um descontrole da inflação mesmo? Nesse momento, Denise, acho que o maior risco mesmo continua sendo o risco inflacionário de transportes. Ou seja, a gasolina ainda é um peso muito grande no atual cenário, considerando ainda que tem problemas internacionais geopolíticos que podem afetar o preço da gasolina, ou seja, o preço internacional do petróleo, o que mede a gasolina aqui no Brasil. As tentativas do governo de tentar reduzir impostos, esse tipo de coisa, elas têm um problema fiscal grave, que elas podem, a tentativa de fazer uma solução vira um problema fiscal se converte como inflação, ou seja, a situação não está fácil para o governo nesse momento. Mas o restante dos elementos inflacionários começaram a dar alívios importantes. Primeiro, um alívio relacionado ao câmbio e depois um alívio mais voltado especificamente a alimentos e aqueles custos de energia elétrica, por exemplo, que são por conta de toda essa chuva que a gente viu agora, falando um pouco aí na previsão do tempo. Ou seja, as chuvas mais intensas ajudam bastante o cenário pluviométrico e evitam que efetivamente você tenha um contexto problemático para alimentos e para a energia elétrica, que também pesam demais na inflação do brasileiro. E daí você observa a questão de atividade econômica também, ela está se recuperando, mas não na velocidade suficiente para gerar preocupação para o Banco Central dizer, precisamos frear a atividade econômica, coisa que eles já fizeram e até de maneira um pouco exagerada, subiram demais os juros. E tem preocupação exatamente no sentido inverso desse aumento dos juros, acabar freando ainda mais a atividade econômica, porque a gente já tem a projeção do PIB neste ano de uma expansão perto de zero, não é? Exatamente. Aí um exagero de parte do mercado. Nós temos uma série de questões estatísticas que poderiam garantir um crescimento econômico do Brasil muito melhor do que essas previsões. Ele é um crescimento ruim porque ele é praticamente a metade do PIB potencial brasileiro. A nossa projeção é de um crescimento mais próximo de 1%. Mas quando a gente observa a mediana de mercado, tem muita gente falando até de PIB negativo. Se for falar em termos de estatística, sabendo que tem 85 bilhões entrando de Auxílio Brasil, uma série de investimentos acontecendo, inercialmente o Brasil cresce. 1% é muito ruim. Falar menos que isso, muito próximo de zero ou negativo, aí já é pecar pelo excesso contrário. Ou seja, nós tínhamos uns juros muito baixos no ano passado, o pessoal muito feliz com o juro muito baixo. Era exagero. E, ao mesmo tempo, hoje, o PIB muito baixo também é exagero.
Agora, Jason, tem um outro lado positivo do aumento dos juros, que é a rentabilidade das aplicações de renda fixa. Nós temos muitos investidores conservadores, não é? Até a poupança vai acabar ganhando rentabilidade, e tem os títulos do Tesouro que também rendem mais. Tem o outro reflexo, que é o aumento da dívida pública, né? Que os juros incidem sobre a dívida, mas aumenta em geral, né? CDBs, os fundos de renda fixa. Que recomendação você daria hoje para o investidor mais conservador? Você já acabou de falar, são os fundos de renda fixa. Nós, inclusive, tivemos um desempenho muito bom lá na Infinity no ano passado, porque nós tínhamos exatamente uma posição contrária que era a mediana do mercado, que ficou muito feliz com aqueles juros, e nós sabíamos que aqueles juros, infelizmente, iam se converter como inflação. E se converteram como inflação, como nós vimos, uma inflação muito baseada em câmbio e na questão do choque de ofertas, mas se converteu em inflação. Este ano ainda vai manter um rendimento positivo, até se o Banco Central decidir em algum momento voltar a cortar juros. Pode ser que ele corte 1% no final do ano. Nada é impossível nesse cenário, dado o contexto. Então, temos que imaginar um contexto aí um pouco mais positivo para a inflação, vai manter uns juros muito elevados, um rendimento muito elevado. Até nós vimos hoje, nós fizemos o que nós chamamos de ranking de juros reais, que é o que desconta a inflação dos juros futuros, e nós vimos que o Brasil é o que melhor paga no mundo. Ou seja, investir no Brasil em renda fixa paga bastante, dá muito retorno e, dado o atual contexto, atrai inclusive o investidor estrangeiro. Agora, Jason, com essa sinalização meio incerta do Banco Central do quanto que nós teremos de aumento dos juros e em que momento a taxa Selic pode voltar a cair, é melhor pré-fixado ou pós-fixado? O que o investidor deve buscar? Se imaginarmos que temos pelo menos aí no meio do caminho uma ou duas elevações de juros, pode se manter no pré-fixado a perspectiva, mas depois o cenário de cortes de juros ele é bem incerto. Ou seja, o início do corte de juros, o quando vai acontecer. Se for pensar dessa maneira, ele poderia entrar, tomar um calorzinho que a gente fala no mercado de curto prazo, mas depois se beneficiar do ciclo de queda. Mas o mercado de renda fixa, no geral, ele está muito atraente. E ele está dando retornos muito bons. O investidor ele tem condições agora, toda a gama de investidores, até o tal do investidor da poupança, ele consegue ganhar alguma coisa. O cenário também no Brasil ele pode ser que comece a se ajustar a dar volta à possibilidade de investimentos mais arriscados também, como, por exemplo, investimentos em renda variável, bolsa de valores. A única coisa que fica é que esse investimento em si, ele absorve demais a volatilidade eleitoral, e é isso muito complicado. E isso pode acabar tendo alguma interferência também no movimento dos juros. Nós tivemos o dólar bem comportado no primeiro mês do ano, houve recuo de quase 5%, isso ajuda no controle da inflação. O Brasil está atraindo recursos, agora depende do encaminhamento de toda a campanha eleitoral, da evolução das pesquisas, das sinalizações aí dos principais candidatos, isso pode interferir. E mais uma questão que eu queria que você analisasse é a elevação dos juros esperada nos Estados Unidos. Esse daí é um fator muito importante se considerarmos agora, porque os Estados Unidos eles são um grande imã, digamos, de dólares no mundo. Ou seja, toda vez que eles elevam os juros, eles acabam atraindo para si os dólares para a compra dos títulos do Tesouro Americano, que tem um rendimento bom. Mas a parte boa é que a provável elevação de juros nos Estados Unidos ela ainda vai trazer uma taxa, comparativamente em nível global, muito baixa. Ela ainda vai ser abaixo de 2%. E o investidor global ele passou pelo menos a última década inteira, desde a crise de 2008, na verdade, recebendo volumes muito grandes de liquidez no mercado, fazendo com que os rendimentos também crescessem muito. E aí o investidor médio no mundo se acostumou com rendimentos muito superiores àqueles que são ofertados agora. Então, se os Estados Unidos subirem juros para próximos de 2%, ainda existe espaço ou apetite pelo prêmio de maior risco, ou seja, o investidor ainda tem condições de buscar mercados como o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, nós temos essa questão da volatilidade eleitoral. Ela é complicada, volatilidade eleitoral, por conta exatamente do que ela pode trazer, mas mais importante, efetivamente, do que os candidatos, vai ser o que estes candidatos vão dizer em termos de programas econômicos e o que esses candidatos vão dizer em termos de equipe econômica. É isso, sim, que vai fazer a diferença. Se nenhum candidato soltar nada mirabolante, nada mágico, nada louco, com mega elevações de impostos, com gastos monstruosos do governo, que não tem dinheiro nesse momento ou coisa parecida, de repente o mercado fica mais confortável.
Mas até o atual governo, a atual equipe econômica, quando discute questão de reajuste de salários do funcionalismo, quando mexeu nas regras do teto de gastos, as discussões aí de corte de impostos sobre combustíveis, tudo isso traz instabilidade também. Há uma preocupação fiscal e muito relacionada às eleições, né? Exato, porque agora com essa questão do governo falando de reajustes este ano de funcionalismo público, eu não sei como é que entra na questão orçamentária agora, principalmente que o orçamento já está meio que fechado, mas é muito difícil dentro do atual contexto. A equipe econômica já falou, o próprio Guedes já falou em palestras ali, em bancos agora aqui em São Paulo, que não tem condições de fazer gastos fiscais mais elevados. Mas o governo fica nessas promessas vazias de tentativa de elevação de salários de servidores, esse tipo de coisa, e é muito difícil no atual contexto. Eu acho que também falta um pouco, dentro desse cenário, se entender que nós passamos por um momento de pandemia e seria muito importante se ter, pelo menos, a civilidade de esperar um pouco. Vamos esperar, pelo menos, passar totalmente essa crise. Nós ainda estamos em meio à pandemia. Esperar a pandemia acabar para depois começar a pensar em aumento de salário de uma categoria que, na verdade, tem estabilidade diferente da enorme, gigantesca maioria dos brasileiros. Inclusive não sofreu aqueles cortes temporários de redução de jornada, salário, como aconteceu com o setor privado, que ainda encara um nível de desemprego muito elevado. Então é bom cuidar mais da estabilidade, das expectativas mais favoráveis, né, Geiso? Geiso Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite a todos, até a próxima.